Glória a Deus, a graça e a paz a todos. Amém. Aqui, agora de noite, vários textos, tá, da Escritura, já se preparem, né, quem para ir folheando a Bíblia, mas também se alguém quiser ir acompanhando aqui no slide, só ouvindo, só anotando as referências e depois, né, abrir depois, né, fique à vontade. Tá? E peço aos irmãos, enquanto ainda estão em pé, abram comigo Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 18. 13 ao 18. Diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Podem se sentar, irmãos. Antes de nós entrarmos aqui de eu entrar aqui no tema principal, tá, da mensagem, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, assim, uma pergunta para que cada um possa sondar o seu coração. Todos nós sabemos que nós devemos ser obedientes ao Senhor, que nós devemos obedecer a palavra, obedecer as Escrituras, né, fazer a vontade de Deus. Mas o que eu peço que os irmãos sondem, né, os seus próprios corações é até onde, qual é o limite, né, do desejo de vocês, da vontade de vocês em obedecer ao Senhor. Até onde vai esse limite? Porque a obediência ao Senhor, as consequências, né, de nós obedecermos ao Senhor, muitas vezes elas são boas, elas são excelentes, sabe? Nós temos frutos muito tremendos da nossa obediência. Então, muitas vezes é algo muito agradável a obediência. O fruto que se colhe da obediência é algo muito bom, algo prazeroso. Agora, nem sempre é assim. Muitas vezes, a nossa obediência ao Senhor, ela vai ter um custo. E se nós escolhermos obedecer somente naqueles aspectos onde vão trazer algum benefício para nós, onde nós vamos ter algum ganho, e até mesmo, né, alegria, o prazer, mas daí quando chega naqueles pontos onde eu posso ter uma perda financeira, ou eu posso ficar doente, ou eu posso até mesmo morrer, aí nesse ponto como é que fica a nossa obediência? Será preparados? Nós temos o desejo de obedecer ao Senhor, mesmo que a nossa obediência nos leve a ficar doente? Por exemplo, se Deus chamar algum de nós aqui para ser missionário num local, né, pregar para os índios, e daí lá um local que é malária, dengue, doenças e tal, e aí, né, tu está sujeito àquilo, ou seja, tu está sujeito a ficar doente. Quem é que está disposto, né, a correr o risco de ficar doente para obedecer ao Senhor? Aí o Senhor né, chama algum de nós para ir pregar num país onde há perseguição, onde há o risco tanto de ser preso como até mesmo de ser morto. Até onde vai o limite, né, do nosso desejo de obedecer ao Senhor? É completo? Nosso desejo é sem limites, assim, é sem? Ou a gente estabelece, não, é até aqui. A partir daqui, não, se tiver que correr risco de vida, aí eu não obedeço. Aí eu fico na minha zona de segurança, de conforto. Então,
sondem o coração, tá bom, irmãos? Assim, né, quem está realmente, né, disposto a obedecer ao Senhor, a resistir ao pecado, como diz aqui em Hebreus capítulo 12, vai dizer assim, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, versículo 3, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, para obedecermos ao Senhor e combatermos contra o pecado, estamos dispostos a então sermos obedientes até ao sangue? Se alguém estiver disposto, né, até mesmo a morrer para obedecer ao Senhor, é óbvio que outras questões menores, né, outros desconfortos da jornada, né, outras perdas, né, que nós podemos ter, financeiras, saúde, ou qualquer outra coisa, né, por exemplo, filhos. Quantas vezes missionários, né, já foram para o campo? E dois aspectos. Ou muitas vezes deixaram o filho, né, com parentes e tal, para cuidarem, né, dos filhos, e eles iam para a missão, ou às vezes levavam os filhos, e muitas vezes o filho é quem acabava morrendo ou ficando doente, né, sofrendo as consequências da obediência. Porque o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, assim, que nós possamos sondar o nosso coração, e se temos colocado limites, se nós temos obedecido somente até a nossa zona de conforto, se, né, hoje, não parei para pensar nisso, então coloca isso diante do Senhor. A gente está aqui falando sobre oração, ora sobre isso. Orem sobre isso, porque o Senhor lhe quer um povo que o obedeça integralmente e sem condições. Nós não estamos autorizados, né, a colocar condições para a nossa obediência. A nossa obediência ao Senhor, ela deve ser incondicional. Incondicional. O Senhor Jesus, quando estava lá no Getsemane orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, ou seja, nós podemos orar, né, para que, se possível, passem os cálices, né, de perdas, enfermidades e até mesmo a morte. Podemos orar para que passem esses cálices? Podemos. Não é errado nós orarmos pedindo para que o Senhor nos livre de todo mal, de todo risco, de todos os problemas, né, que podemos ter em sermos obedientes. Mas, se o Senhor não quiser nos livrar, que nós estejamos prontos para arcar com as consequências alegremente. Assim como os apóstolos, quando foram presos, açoitados por pregarem a palavra, eles, né, no momento que eles foram soltos assim, eles foram alegres, exultantes, porque foram achados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Que nós possamos ter o mesmo sentimento, a mesma disposição dos apóstolos. Amém, meus irmãos? Então vamos dar sequência aqui. O foco principal aqui da mensagem de hoje sobre oração é aquela oração que é ouvida, a oração que é respondida e a oração que não é ouvida, não é respondida. Para nós sondarmos nossos corações e entendemos, será que a minha oração ela está sendo ouvida? Né? Será que Deus vai responder às minhas orações? Será que eu tenho feito coisas? Será que eu tenho tomado atitudes? Será que eu estou em condições tais que Deus não me ouve? Que Deus não responde às minhas orações? Ou pelo contrário, não, eu estou numa posição onde sim, Deus me ouve e Deus responde às minhas orações. Então que nós possamos todos sondar os nossos corações e entendermos qual é a nossa condição diante de Deus, né? Qual é a condição das nossas orações diante de Deus. Sabe? E se precisarmos corrigir algo, né, para sermos ouvidos no alto, que venhamos a corrigir, que venhamos a nos arrepender de qualquer aspecto que possa ser um impedimento para as nossas orações. Então, primeira coisa, meus irmãos, a gente leu ali o texto de Tiago, né, que diz a oração da fé. Falava assim, a oração da fé, ou seja, a primeira coisa que se entende, né, que é um requisito necessário para uma oração ser ouvida é fé. Não é a oração da incredulidade, é a oração da fé. Então a primeira coisa é fé. Né? E Tiago, mesma carta de Tiago, só que no capítulo 1,
Veja que ele mesmo que usou a expressão, né, oração da fé. Ele vai, como é que inicia a carta, né? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Vejam, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha como o texto é muito enfático. Se nós orarmos sem fé, se nós duvidarmos que Deus é poderoso para nos responder, para nos conceder aquilo que nós pedimos a Ele, se nós duvidarmos, nós temos a certeza de que não vamos receber nada. Não é que vai haver uma dúvida se nós vamos receber. Se nós duvidarmos do poder de Deus, se nós duvidarmos, nós podemos ter uma certeza que nós não alcançaremos. Nós só alcançamos do Senhor aquilo que nós pedimos se nós pedirmos com fé, sem duvidar. E aí vem uma questão, mas e agora? Será que eu estou orando com fé? Será que quando eu oro realmente não tem ali nenhum resquício de dúvida no meu coração? Será que de fato, sabe, a minha fé é completamente assim, convicta, firme, inabalável? Né? Como é que está? Como é que está a tua fé quando tu ora ao Senhor? Nunca sobem dúvidas no teu coração? Como é que é isso? E aí se tu olha assim, mas realmente eu tenho que ser sincero, muitas vezes eu oro e sobem dúvidas. Se essa for a tua realidade, meu irmão, nós temos duas passagens que nos ajudam a compreender como sanar isso. Sabe como é que se faz para resolver esse problema da oração não respondida por causa da dúvida, por causa da falta de fé, da incredulidade? Tu vai orar. Tu vai orar. Esse é o jeito de resolver. Como assim? Tipo, parece um looping, né? Tipo, se realmente o coração estiver duro mesmo de incredulidade, vai ser complicado. Né? Mas, se há ali um resquício de fé, vamos abrir aqui um texto. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha só. Vamos ler um pouquinho antes, tá? Tinha um menino que estava endemoniado e o pai do menino trouxe ele aos discípulos de Jesus. E os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno daquele menino. E ele fala ali com Jesus, ó, no versículo 17, Marcos 9, 17. E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então olha, sabe como Jesus, sabe, como isso cansa, né, o Senhor, a incredulidade. Ele ficou admirado, né, da incredulidade dos nazarenos, povo, né, que, no meio do qual ele cresceu, e foi algo que ele ficou admirado da incredulidade deles. E tanto é que foi o único local que diz ali que ele não pôde operar milagres, né, a não ser curar alguns poucos enfermos impondo as mãos. E aqui então, né, chega esse homem, os discípulos não puderam expulsar, aí Jesus diz, né, trazei-mo. Versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas, olha isso aqui, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Vê que, pensa, ele está falando com quem? Com quem é que esse homem, esse pai, estava falando? Com o próprio Deus manifesto em carne.
Então aquela conversa ali, meus irmãos, era uma oração. Pode até ser que aquele homem não estivesse consciente disso. De que aquele que estava diante dele era o próprio Deus manifesto em carne. É provável que ele não estivesse consciente disso. E é provável então que ele não estivesse consciente de que estava de fato fazendo uma oração. Mas ele estava. Mas qual é o tipo de oração que ele está fazendo? Uma oração com dúvida. Se. Quando se coloca um se condicional, peraí, se tu podes, né? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus devolve, né? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino clamando com lágrimas. E aqui o coração dele começou a se quebrantar. Ele começou a reconhecer que o problema estava nele. Porque ele estava ali jogando, né, para cima do Senhor Jesus. Se tu podes, né? Não, agora ele reconheceu, não, o problema estava nele, na incredulidade dele. E aí, diante da palavra de Jesus, né, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então ele, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Vê que aqui já começa a haver uma revelação aqui. Ele já chama aqui Jesus de Senhor. Eu creio, Senhor. Mas olha só, ele reconhece também o seu pecado. Ele reconhece que quando ele se dirigiu primeiramente a Cristo, se dirigiu com dúvida. E aí ele pede a ajuda do Senhor até mesmo nisso. Ajuda a minha incredulidade. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, é aquela fé misturada com a dúvida. E ele pede a ajuda do Senhor para que esse problema de incredulidade seja resolvido e ele possa, então, alcançar a resposta. E o Senhor atendeu. O Senhor libertou o filho dele. Aleluia. O filho dele foi liberto completamente. Olha só. Completamente de fato mesmo. Tá? Não é, porque olha a forma como acontece. Ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então, tu vê, não é só sai dele, mas daí depois de 5 meses, 1 ano, daí entra de novo. Não. Sai dele e não entres mais nele. Ou seja, havia uma proibição de que ele fosse novamente possesso posteriormente. Então a libertação aqui ela foi completa mesmo, em todos os aspectos. Então, meus irmãos, se tu percebe que há dúvida no teu coração, reconhece isso diante do Senhor e pede, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Me tira essas dúvidas do meu coração, tira essa incredulidade do meu coração. Assim como esse pai aqui orou. Não adianta nós tentarmos esconder a nossa incredulidade, esconder as nossas dúvidas de Deus. Deus conhece o nosso coração. Então, se nós temos algum resquício de incredulidade ali, confessa isso diante de Deus e pede para Deus tirar, para Deus remover. Pede perdão para essa incredulidade, pede, Senhor, me ajuda. Ajuda a minha incredulidade. E outro texto, meus irmãos, Lucas 17. Lucas 17, versículo 3 ao 5, diz assim, ó, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Teu irmão pecou contra ti, o que tu vai fazer? Vai repreendê-lo. Ele se arrependeu, então o que tu vai fazer? Perdoar. Não significa que tu não vai perdoar. Então se ele não se arrepender, então eu não preciso perdoar. Vou ficar magoado, vou ficar rancoroso. Não, não é isso. O perdoa ali é no sentido de declarar o perdão. É de declarar o perdão. Ou seja, tu já tem que, imediatamente, de pronto já, perdoar a qualquer que te ofende. Amém. Incondicionalmente. Dependente se a pessoa veio arrependida pedir perdão ou não. Ou se ela continua endurecida, achando ainda que está na razão. Não importa como é que está a condição da outra pessoa que pecou contra ti. Nós temos que perdoar. Mas agora, a pessoa está lá, toda endurecida, no pecado, pecou contra ti. Tu vai sair, né, distribuindo o perdão, assim, no sentido de declarar o perdão a ela enquanto ela não se arrepende? Não. Tu vai perdoar ela no teu coração. Ou seja, o teu coração tem que estar livre. Mas quando é que ela vai ser perdoada? Quando ela reconhecer, perdoada no sentido, né, de ser declarado o perdão a ela, é quando ela reconhecer o seu pecado, quando ela se arrepender. Porque senão, se tu vai e declara o perdão àquela pessoa
sem ela ter se arrependido, sem ela ter reconhecido o seu pecado, pode ter o efeito de endurecer mais ainda, de fazer com que ela ache que tenha razão, ou de ela se sentir mais ofendida, né? Tipo assim, não, eu não errei, como é que perdão é esse que está querendo me ofender? Ou seja, é capaz de tu piorar ainda a situação, ao querer perdoar quando a pessoa nem entende que ela pecou ou ela não quer se arrepender. Então o perdão a gente vai declarar quando a pessoa se arrepende. E quando a pessoa se arrepende e pede perdão, olha só, 4, ó. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me. O que tu vai fazer? Perdoa-lhe. E esse perdoa não é que só então tu vai perdoar no teu coração aquela pessoa. No teu coração tu já deveria ter perdoado de pronto. Tu vai fazer o quê? Tu vai declarar, anunciar o perdão a ela. Tu vai declarar, não, está perdoado. E é importante nós dizermos isso. Não só dizer, não, tá tudo bem, não, fica tranquilo. Não. A pessoa reconheceu que pecou e pediu perdão, diz, não, está perdoado. Está perdoado. Meu coração eu já tinha te perdoado, mas, né, te digo que está perdoado. Diante dessa palavra, é fácil isso? É fácil perdoar? É fácil saber essas situações assim? Vejam que não é fácil. Quantas vezes, né, marido e mulher estão nessas condições aqui, precisam se arrepender, precisam pedir perdão ao outro, se humilhar, isso envolve humilhação. Envolve se humilhar. Pedir perdão, a pessoa ali sabe que errou, mas fica ali, tem que pedir perdão, e não consegue, fica aquela... O outro sabe que precisa lá conversar, resolver, repreender, e como é que vai ser isso? Então não é fácil. Não é fácil obedecer. Só que, como é que se obedece? Qual é a raiz da obediência? A raiz da obediência é a fé. Tudo que não é de fé é pecado. E toda obediência ela vai ser fruto da fé. E aí, então, o que os discípulos que já sabiam desses princípios, o que eles pedem ao Senhor? Uma vez que eles viram que era difícil obedecer esse mandamento do Senhor Jesus. Eles dizem, 5, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles reconheceram que a fé deles não era ainda tão grande a ponto de conseguir fazer eles obedecer plenamente esse mandamento. Então, eles pediram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, estamos orando, vemos que temos dúvida, vemos que ainda a nossa fé, né, como aquele homem diz, eu creio, Senhor, né, mas esse crer, né, está misturado ainda com dúvida, com incredulidade. Confessa essa incredulidade. Pede ao Senhor, ora ao Senhor pedindo, acrescenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Fortalece a minha fé. Pede por fé. Pede para que o Senhor remova toda a incredulidade. Então aqui, que é o primeiro ponto. Fé versus incredulidade. Segundo ponto. Veja, já tocamos aqui, né, a questão do perdão. Perdão versus amargura. Perdão versus rancor. Então nós temos aqui, ó, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 24. Marcos 11, 24, diz assim, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. Vejam, né? O princípio da fé. Olha a coisa tremenda, né? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. É tremendo, sabe, esse princípio que Jesus nos dá. Só que olha só o que ele diz na sequência. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, vejo que há uma condição aqui. Nós não somos perdoados se nós não perdoarmos. E se nós não perdoarmos e, por consequência, nós não formos perdoados, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está essa relação? Ela está cortada.
E aí a nossa oração está sendo ouvida, está sendo respondida, uma vez que a nossa relação está cortada? Não. Então, se nós temos amargura contra alguém e nós não perdoarmos, as nossas orações, elas são pro vento. É como se tivesse um teto de bronze, um céu, sabe, fechado acima de nós. As nossas orações não sobem a Deus. Então, sim, isso aqui é algo muito sério, meus irmãos. Porque, vejam, no primeiro dia nós lemos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, em Lucas, onde fala do perdão. Nós vemos a oração, hoje de manhã, né, o próprio devocional, foi mencionado, né, a pregação do pastor Aloysio, a oração do Pai Nosso, onde novamente menciona o perdão. Então, Mateus, Lucas e aqui em Marcos, da mesma forma. Aqui nós não temos em Marcos a oração do Pai Nosso, mas nós temos a ênfase no perdão. Veja, por mais que não tenha toda, né, a oração, conforme lá em Mateus, conforme em Lucas, mas o perdão não faltou. Mencionar a necessidade do perdão, de nós perdoarmos para sermos ouvidos, para ver como isso é importante, meus irmãos. Tanto é que lá em Mateus, o único aspecto de toda a oração que Jesus ressalta depois que ele finaliza, né, ali a oração, a única coisa que ele traz novamente para deixar bem enfatizado é a questão do perdão. Porque se isso aqui não for resolvido, meus irmãos, não adianta todo o resto. Não adianta todo o resto. Vai ser tempo perdido nós focarmos em todo o restante da oração se esse ponto não estiver resolvido. Então que haja uma certeza em nossos corações de que nós não temos nada contra ninguém. Quando nós estivermos orando, uma das coisas importantes é pedir, Senhor, sonda o meu coração. Eu tenho alguma coisa contra alguém que daqui a pouco eu nem lembre? Se eu tivesse, por favor, me mostra. Quantas vezes, meus irmãos, eu já fiz essa oração? Senhor, eu quero ter certeza que a minha oração está subindo. Então, se eu tiver alguma coisa contra alguém, me mostra. Né? E se tu lembrar, se Deus te trouxer à memória, imediatamente, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. E o perdão é uma decisão. Tem que decidir perdoar. Ponto, porque eu quero obedecer. E é isso. Tu decide perdoar. Aleluia. Óbvio que essa decisão ela não é por conta própria. Né? Tudo o que nós fazemos é com a ajuda do Senhor. É na capacitação que o Senhor nos dá. Né? Por isso que os discípulos pediram, aumenta-nos a fé. Então, se tu percebe que, lembrei que eu tenho uma coisa contra alguém, não estou conseguindo tirar isso do meu coração, então pede para Deus. Deus reconhece o teu coração. Se Ele sabe que a intenção do teu coração é perdoar aquela pessoa, Ele vai ouvir a tua oração, né, pedindo, Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa perdoar. É óbvio. Mas agora, se não houver disposição no teu coração de perdoar, simplesmente tu tem um rancor, tem uma mágoa contra alguém e não quer resolver isso, então Deus não vai atender a oração. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Ou seja, nós devemos, né, viver a vida do lar, a nossa vida comum, o dia a dia, em todos os aspectos, né, da relação de um casal. Desde a intimidade até o dia a dia, né, todos os níveis da relação de um casal deve ser vivido como? Com entendimento, com sabedoria, com conhecimento. Esse conhecimento, esse entendimento é o entendimento das Escrituras. Então, igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então, o homem tem que entender que a mulher não tem as mesmas reações que ele. Que ele tem que se tratar com a mulher com mais delicadeza, com um cuidado maior, com um zelo maior, uma prudência. Né?
Se for comparar dois tipos de vaso, né, o homem é um vaso mais bruto, mais difícil de quebrar. Vai cair no chão ali, às vezes consegue não quebrar de primeira, mas agora a mulher daí para comparar a um cristal. Caiu no chão, não tem, vai quebrar. É mais, é, é mais bonito, é mais né, delicado, né? E por isso precisa ter um cuidado redobrado. Vê? Como vaso, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. Vê? O homem, ele na casa, ele é o cabeça. Ele é a autoridade. Só que isso não faz do homem superior à mulher. Os dois são co-herdeiros da graça da vida. O homem e a mulher têm papéis diferentes. E isso não indica superioridade de um e inferioridade do outro. Não, os dois são iguais. Ou numa empresa, vamos lá, tem um gerente e tem os empregados. A pessoa do gerente é uma pessoa superior, ele é uma pessoa melhor, uma pessoa superior e tal, ou todos são iguais? Todos são iguais. Todos são iguais. Então, por que em vários aspectos, né, de hierarquia, tudo bem, é aceitável. Mas ultimamente, né, feminismo e tal, quando é na família, o marido, a esposa, não, daí que o homem vai ser superior. Não, nada a ver isso aí. A Escritura é bem clara em afirmar as duas coisas, tanto que o homem é autoridade, mas também que ambos são co-herdeiros da graça da vida. E ainda o homem aqui é chamado, né, a exercer essa autoridade no lar com entendimento, dando honra à mulher, ou seja, ele não vai desonrar a esposa, não vai agredir a esposa, vai ter um cuidado, um zelo com a esposa, um amor para com a esposa. E aí, se esse homem ele resolve ser aquele carrasco, aquele ditador, que é o que normalmente, né, se pinta, né, como justamente o errado, e que está errado mesmo. Né, aquele marido autoritário que abusa da sua autoridade. Como é que é esse homem na sua relação com Deus? Não há essa relação. Porque esse homem autoritário que abusa da sua autoridade, o que é dito aqui? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, esse homem tem as suas orações impedidas. Então, o homem que é ouvido por Deus é aquele que exerce a sua autoridade com entendimento, com zelo, com graça, com amor, né, levando em conta todos os princípios da Escritura, buscando não ferir a sua esposa, sendo cuidadoso com ela. Sabe? Então, todo esse cuidado, né, dando honra à mulher como vaso mais fraco, tudo isso implica que, se o homem cumpre esses requisitos, ok, ele está cuidando bem da filha de Deus, então Deus vai ouvir as suas orações. Agora, ele está tratando mal a sua filha, a filha de Deus, se esse homem trata mal a sua filha, então, né, o pai vai ouvir. Se eu tratasse mal a Marina, como é que seria a reação do Gilmar? Aí eu vou lá pedir um favor pro Gilmar. Ô Gilmar, eu tô precisando de um dinheiro aí para comprar um negócio, me empresta, né? E eu tô lá maltratando a Marina. Como é que é? O Gilmar vai me emprestar? Qual o pai, né, que vai fazer um favor para um genro que maltrata a sua filha? Agora, se eu sou cuidadoso com a minha esposa, sou zeloso, sou amoroso, trato bem a minha esposa, tenho um bom relacionamento com ela, e o Gilmar sabendo disso, e aí eu preciso de um favor, será que o Gilmar vai atender? Óbvio que ele vai. E de maneira semelhante é com o nosso Deus, meus irmãos. Então, não quer ter as orações impedidas, né, os casados, aqui, cuidem bem do relacionamento. Resolvam as questões, as pendências. Perdão, que o perdão esteja em dia, que o arrependimento esteja em dia. Né? Como é que é? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Que tudo seja resolvido. Então,
Outro aspecto agora. Orgulho versus humilhação. Coração orgulhoso, coração soberbo não é ouvido. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Então, será que Deus ouve a oração de alguém que ele resiste? Pensa, é como se tem ali dois exércitos, né? Dois exércitos, um está no embate contra o outro. Um está pondo resistência, né, ao outro. Aí nessa luta, nessa guerra, aí o inimigo resolve pedir um favor para o seu inimigo. Vai ser atendido? Como é que é? Olha lá, o Putin lá da Rússia está em guerra com a Ucrânia. Se um pedir favor para o outro, eles vão atender o favor? Vão conceder? Não, claro, tá aqui, ó. É óbvio que não vão, né? Então, assim, se Deus resiste, Deus não vai conceder algo, não vai conceder as orações de alguém a qual ele resiste. Abram comigo 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 9. Quem estava ali em 1 Pedro 3, né, é só virar a página. 1 Pedro 5, versículo 5 em diante, ó, diz assim, ó, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Então, primeiramente, os jovens cuidem para serem sujeitos. Sujeitos aos anciãos, aos mais velhos. Mas também todos, né? Não é uma palavra só para os jovens, né? Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Vejam, revestivos de humildade. Né? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Humilhai-vos, pois, uma vez que Deus dá graça aos humildes, então o que nós devemos fazer? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje não é um tempo onde muita gente está ansiosa, está, né, inclusive, aí vão atrás de psicólogo, vão atrás de remédios e isso e mais, tudo para resolver o problema da ansiedade. A Bíblia tem a solução para resolver o problema da ansiedade. Não é fazer consulta com psicólogo, não é tomar nenhum tipo de remédio. Para resolver o problema da ansiedade é humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele, não é lançando sobre o psicólogo, não é lançando sobre terapeuta ou qualquer outra, não, é lançando sobre ele. Quem é esse ele aqui? É Deus. Lançando sobre Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem será que te ama mais, tem mais cuidado de ti? Um psicólogo ou Deus? Falando assim, será que dá para comparar? Por favor, né? Acho que só pensar nessa comparação já é misericórdia. Então, assim, Deus, o que diz aqui? Que Deus ele tem cuidado de nós, meus irmãos. Aleluia. Ou seja, Deus ele se preocupa conosco, ele está ali, sabe? Ele quer resolver o nosso problema de ansiedade. Só que como é que ele vai resolver? Ele precisa que nós depositemos isso aos pés dele. Se nós não fizermos a nossa parte de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, se nós não fizermos a nossa parte de lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, ele não vai resolver esse problema assim, tipo, meu filho não está me pedindo ajuda, ele está indo atrás de outras fontes. Então vamos ver se essas fontes aí vão resolver o problema dele. Mas agora, se nós realmente crermos no Senhor e crermos que ele é poderoso para resolver tudo, então o Senhor resolve tudo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. Então os problemas que nós temos no nosso dia a dia é enfrentado de maneira geral pelos nossos irmãos do mundo. Quantos filhos de Deus alcançam a vitória por meio das suas orações a Deus? Por que vai ser diferente conosco? Então que nós venhamos a crer no Senhor e obedecer, nos humilhando, né?
tirando toda a soberba, todo orgulho, toda a autossuficiência, né? Achando que... Porque aquela coisa de tentar eu resolver com as minhas próprias mãos, isso, no final de contas, tem uma raiz de orgulho aí. Então, o que eu vou fazer? Não, eu vou me humilhar, eu vou reconhecer, não, Senhor, é tu, é contigo. Tu é quem pode resolver tudo, não eu. Agora, outro aspecto, tá? É não ouvir a lei de Deus. A lei de Deus, meus irmãos, ela reflete a vontade dele. Então, a lei de Deus revela a sua vontade. Então, nós não ouvirmos a lei de Deus significa que nós não queremos obedecer, que nós não queremos saber qual é a vontade de Deus. E a lei de Deus aqui, meus irmãos, não entendam que ela não está restrita lá à Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, escritos por Moisés. Quando fala da lei, não é só a lei de... Ou nós estamos, né, sem lei para com Deus. Paulo diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Ou seja, existe uma lei de Deus que ela é eterna, independente de preceitos cerimoniais que havia lá na lei de Moisés, independente, sabe, de algumas questões de festas e tal, que já se cumpriram em Cristo profeticamente e ainda se cumprirão. Independente desses aspectos, né, que havia da lei, há um aspecto moral, tanto na lei de Moisés, como em todos os outros mandamentos que constam na Escritura, que revelam o padrão de Deus para nós, a vontade de Deus. E aqueles que tapam seus ouvidos, vamos abrir ali Provérbios 28, 9. Provérbios 28, versículo 9. Olha só, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então aquele que não quer saber da vontade de Deus, que não quer saber qual é a vontade de Deus, não tem interesse na vontade de Deus, né? Ele desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, não quer obedecer a Deus, então até a sua oração será abominável. Se essa pessoa que não quer obedecer a Deus, que não quer seguir a vontade de Deus, ela vai e faz uma oração, né? Ai, Senhor, me concede isso, me concede aquilo. Tipo assim, essa oração é abominável para Deus. Tem alguma coisa que vocês abominam? Já pensaram no peso dessa palavra? Algo abominável. Abominável é algo nojento. É algo que causa repulsa. Tu fica assim, ó, repugnado, sabe? Isso é algo abominável para ti. Tem alguma coisa para ti que é abominável? Se tu sabe de alguma coisa que para ti é abominável, saiba que a oração, pensa, a oração pode ser algo abominável para Deus. Mas de quem? Daquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Essa oração é uma oração abominável. Deus vai ouvir? Deus vai responder orações que para ele são abomináveis? Óbvio que não. Então que nós venhamos a dar ouvidos à palavra de Deus. Que nós venhamos a dar ouvidos à lei de Deus. Que nós venhamos, sabe, de todo o nosso coração buscar entender qual seja a vontade do Senhor. Para tudo. Para todos os aspectos da nossa vida. E buscarmos ser obedientes a tudo. Dessa forma, a nossa oração não vai ser abominável. Vai ser agradável a Deus. Porque olha só, abra comigo também Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, versículo 9. Olha só, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Vê, a oração do ímpio, ela é abominável ao Senhor, a oração daquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Quem é que desvia os ouvidos de ouvir a lei? O ímpio. Porque o piedoso, ele obedece à vontade do Senhor. Então o ímpio é aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei. E o ímpio, então, os seus caminhos. Uma vez que ele não obedece ao Senhor, uma vez que ele anda em desobediência, os seus caminhos são abomináveis ao Senhor. Mas, ao que segue a justiça, ele ama. Então o Senhor ama aqueles que seguem a justiça, aqueles que andam num caminho de justiça, de obediência à lei do Senhor, de obediência aos seus mandamentos, de obediência à sua vontade. E aí um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo de Provérbios, Provérbios 15 e versículo 29,
Diz assim, ó, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Quando diz assim, está longe, né, é óbvio que Deus ele é onipresente, então ele está em todos os lugares, e no sentido da sua onipresença, é óbvio que ele está perto do ímpio. Mas aqui não é nesse sentido da onipresença que está falando aqui. É no aspecto de Deus dar ouvidos. Alguém que está muito longe. Pensa, Capão da Canoa é longe daqui? Longe nós estamos? É longe. Eles conseguem nos ouvir? Porque estão longe. Não conseguem nos ouvir. Então, nesse sentido, a oração dos ímpios não é ouvida porque é como se Deus estivesse longe. Não consegue ouvir. É nesse sentido, sabe? Mas agora, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Porque Deus está perto do ímpio. Perdão, Deus está perto do justo. E por isso, por ele estar perto, ele pode ouvir. Aleluia. Isso não significa que Deus não tenha... Deus conhece a oração de cada ímpio. É óbvio que Deus conhece a oração do ímpio. Tanto é que ela é abominável para ele. Então ele conhece a oração que o ímpio faz. Ele sabe tudo, Deus conhece todas as coisas. Então nada do que a gente tem tratado aqui, de Deus estar longe e tal, essa linguagem, isso não contradiz o aspecto da onipresença e da onisciência de Deus. Mas agora, o que isso implica? Deus estar longe, Deus não ouvir, Deus abominar, é que Deus ele não vai responder essas orações. Ele rejeita essas orações. As orações daqueles que são desobedientes, daqueles que são ímpios, que não querem saber de obedecer a sua vontade. Isaías, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Isaías, logo depois aqui de Provérbios, tem Eclesiastes, Cantares, e daí Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que Deus diz aqui, meus irmãos. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então o povo de Israel, aqui, isso que Deus estava falando com o povo de Israel, mas esse princípio aqui se aplica a todos os tempos, todos os povos. Mas Deus falando aqui, né, nesse contexto aqui imediato, né, com o povo de Israel que havia pecado. O povo de Israel não era o povo de Deus? Era o povo de Deus. Mas havia um pecado, a nação havia apostatado da fé. Estavam ali cometendo uma série de pecados terríveis, idolatria, assassinatos, adultérios, e toda sorte de desobediências. Como é que ficavam então as orações? Porque daí é interessante, né? Eles continuavam indo no templo, oferecendo sacrifícios, fazendo as festas, como se tudo estivesse bem. Então é complicado isso, meus irmãos, porque muitas vezes uma pessoa ímpia, uma pessoa que está ali atolada no pecado, ela vai na igreja. E aí por ela ir na igreja, por ela ir no culto, por ela cantar o louvor, por ela fazer a oração, ela acha que está tudo bem com Deus. Mas agora, se nós formos ímpios, se estivermos atolados no pecado, sermos ali hipócritas, sabe? Fazendo tudo errado, mas daí a gente chega lá na igreja fazendo de conta que está tudo bem, que nós não nos enganemos achando que a nossa oração será ouvida por Deus. Porque ela não vai. Deus, o que ele está dizendo das pessoas que agem dessa forma? Que pecam, né, que fazem a própria vontade e não a vontade de Deus, e aí chegam, né, nos átrios do Senhor e fazem as suas orações, levantam suas mãos assim, em adoração, e oram, né, e quem olha assim, olha só esse irmão, né? Mas como é que é? Deus conhece o coração, Deus sabe se aquela pessoa, né, é sincera ou se é um hipócrita. Deus sabe. E se for um hipócrita, se for alguém que tem uma vida dupla, uma vida, sabe, completamente detonada pelo pecado, né, mas fazendo de conta que é um santo, fazendo de conta que é um justo. Como é que é a resposta de Deus para essas pessoas? Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Esse pessoal lá estendendo a mão em adoração, assim, e Deus, ele olha para o outro lado, em repulsa. Esse tipo de adoração fingida. Ainda que multipliqueis as vossas orações, pode ficar orando horas. Não as ouvirei.
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Como é que se resolve isso? Então uma pessoa nessa condição de hipocrisia, de vida dupla, de atolado no pecado, mas indo na casa do Senhor, como é que essa pessoa pode resolver isso e voltar a ser ouvida? Está aqui, a solução Deus já dá. Ao mesmo tempo que Deus diz que eu não estou ouvindo tua oração, mas Deus já dá a solução. Então é só nós olharmos para o texto e vermos como é que se resolve isso. Ó. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então vejam que tem solução, mesmo para um hipócrita, mesmo para alguém que, né, de toda essa descrição que eu dei aqui, tem arrependimento. É só se arrepender. Mudar de vida. Ah, mas eu não tenho força para isso. É óbvio que tu não tem força para isso. Eu sei que tu não tem força para isso. Mas o que tu vai fazer? Clama ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu nem capacidade de me arrepender eu tenho, mas eu sei que tu pode me dar essa capacidade, esse poder para me arrepender, para abandonar o pecado de vez e poder então ser ouvido, porque Deus ele não ouve a pecadores, ele ouve justos. A gente não leu lá em antes, né? Muito pode é suplicador justo. Agora, tá, mas peraí, mas todos nós somos pecadores, né? Então Deus não iria ouvir ninguém. Qual é o pecador que Deus não ouve? É o pecador que não se arrepende. É o pecador que está ali endurecido no seu pecado. Esse pecador, Deus não ouve. Agora, quem é o justo que ele ouve? É aquele que foi justificado. Aleluia. É aquele que foi justificado. E não significa que aqueles que são justificados nunca mais pecam. Mas quando um homem que é justificado pela fé em Cristo, ele peca, ele imediatamente ele se arrepende. Ele não continua no pecado. Quando um crente peca, ele se arrepende do seu pecado, ele percebe que pecou e se arrepende, pede perdão para Deus e resolve o problema do pecado. Porque a questão é, o problema do pecado precisa ser resolvido para que nós possamos, na categoria de justos, orarmos a Deus. Por isso que o problema do pecado precisa ser ouvido. Por isso que eu preciso do perdão para poder ter as minhas orações ouvidas. Então, se eu não perdoo, estou voltando aqui naquilo que eu já falei hoje. Se eu não perdoo, o que vai acontecer com o meu pecado? Ele não é perdoado. E aí, então, eu estou orando em que condição? De pecador, que não foi perdoado. Essa oração vai ser ouvida? Não vai. Agora, eu pequei. E eu tenho perdoado os meus devedores. E aí eu oro a oração do Pai Nosso. Pai, né, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Deus vai me perdoar? Vai. E a minha oração então vai ser ouvida? Vai. Por quê? Porque uma vez que eu sou perdoado, eu não estou orando mais na condição de pecador. Eu fui perdoado pelo mérito de quem? Meu próprio? Não, né? Nós somos perdoados pelo mérito de Cristo. Aleluia. Cristo, o justo. Ele me justifica, ele me faz justo. Então, pelo mérito dele, eu sou perdoado e então eu oro na categoria de justo. Justificado diante do trono de Deus. E isso sempre foi assim, porque a justificação, meus irmãos, ela não é algo que existe só a partir de atos, vamos dizer assim, né? A justificação é algo que desde Abel morreu justificado pela fé. Ou a justificação é por outro meio? Ela é pela fé. Todos concordam, né? Justificação pela fé, somente. Abel não agradou a Deus pela fé? É óbvio, Hebreus diz claramente que foi pela fé que ele agradou a Deus. Então, Abel foi salvo porque creu, porque era um homem crente, tinha fé. E, da mesma forma, todos, Abraão, é dito que Abraão claramente, né, foi justificado pela fé. E assim por diante, todos, né, Davi, todos aqueles que a gente vai olhar no Antigo Testamento, eram crentes, os que foram salvos. E aqueles que tu vê, mas isso aqui é um cara ímpio. Conduta de ímpio é o ímpio. Então não era um crente e não foi salvo.
Então a gente olha ali, né, tem ali um Saul, começa a perseguir Davi, né, todo endurecido, sempre que é repreendido, né, fica ali se justificando, em vez de reconhecer o seu pecado, vai cada vez se atolando mais no pecado, até que por fim tira a própria vida. Aí, Saul foi salvo? Óbvio que não, não era um crente. Agora, mesmo homens que pecaram, como Davi, se arrependeram do pecado, abandonaram o pecado. Era um crente. Foi salvo. Pelas obras? Não, pela fé. Continuando. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que interessante isso, né? Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Olha a condição, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, lembra, de quem é que a oração é abominável? Daquele que desvia os seus ouvidos, né, de ouvir a lei. Aquele que escuta a lei de Deus, que ama a lei do Senhor e então, consequentemente, obedece à lei do Senhor, a oração desse agrada a Deus. A oração desse homem justificado é agradável a Deus. E a prova de que nós somos justificados, de que nós somos salvos, é que nós andamos em obediência. Nós não somos salvos pelas obras, mas todo salvo pratica as boas obras. Então a prova de que nós somos salvos é que nós praticamos boas obras. Isso também é uma prova de que nós somos ouvidos diante do trono de Deus. Da mesma forma como a nossa obediência, né, o guardarmos os mandamentos de Deus, prova que nós estamos nele. Né, se a gente for pegar aqui, ó, só um pouquinho, voltar aqui um pouquinho antes, ó. Nisto, capítulo 2, do mesma carta, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 13. Ó. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Então a prova que nós conhecemos a Deus é se nós guardamos os mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Então, vejam, a prova de que nós estamos em Cristo, que nós fomos salvos, é que nós guardamos os mandamentos. Isso não é a condição para sermos salvos, mas é a prova, é a evidência de que nós somos salvos. E essa também é uma evidência de que nós somos ouvidos. Não é necessariamente uma condição, mas é a evidência, a prova. A condição, né, o que de fato nos dá o mérito de sermos ouvidos não é a nossa obediência, é a obediência de Cristo. Mas a prova de que nós de fato, né, podemos lançar mão dos méritos de Cristo, como é que eu posso ter essa convicção de que está ok, né, de que eu posso lançar mão, né, de orar, né, em nome de Jesus e, então, por causa do mérito de Cristo, ser ouvido? A prova que eu tenho é porque eu guardo os mandamentos. Continuando. 1 João capítulo 5, versículo 14 ao 17. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que interessante isso. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, implica aqui que precisa haver um interesse da nossa parte em saber qual é a vontade do Senhor. Lembra a questão de não desviar os ouvidos de ouvir a lei? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ele não quer saber da vontade do Senhor. Agora, aquele que se interessa em se inteirar, né, em conhecer a lei do Senhor, e entender qual é a vontade do Senhor, ele vai também buscar orar conforme essa vontade. Conforme tudo aquilo que Deus revelou como sendo a sua vontade. E aí, como eu diz aqui, esta é a confiança que temos nele. 1 João 5,14. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Opa, ficou um negócio... Como é que é esse negócio aí, pecado para a morte? Por esse não digo que ore. Isso aqui não há uma convicção de que se tu orar por alguém que peca para a morte, de que de fato Deus vai atender essa oração. Onde é que nós já vimos isso antes na Escritura? Jeremias é um exemplo. Abra comigo Jeremias capítulo 7, versículo 16. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Diz assim, ó: tu, pois, não ores por este povo. Olha o que Deus está falando. Isso aqui não é uma conversa de Jeremias com o sacerdote. Né? Não. Não é um homem que estava falando com Jeremias para ele não orar pelo povo. Tá? Isso aqui é Deus falando com Jeremias. O que Deus falou para o profeta Jeremias? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Deus falou isso para Jeremias. E um pouco mais adiante, a gente vê que Jeremias provavelmente deve ter tentado ainda, né, orar e tendo misericórdia do seu próprio povo, né? Jeremias 11, agora, versículo 14. Olha o que Deus diz, novamente, né? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Mas Deus está dizendo aqui que ele não ia ouvir nem a intercessão de Jeremias e nem o próprio povo orando. Ele não ia ouvir. Por quê? Por causa do seu mal. Ou seja, era um povo que estava em pecado, não queriam se arrepender, foram chamados várias vezes ao arrependimento e insistiam em continuar no pecado. O que isso implica? Apostasia, meus irmãos. O apóstata é aquele que, mesmo repreendido, ele não quer mais saber de nada, ele quer continuar no pecado mesmo. Esse é um apóstata. Essa pessoa que já tinha conhecimento, ela estava no caminho, e agora ela se desviou e não quer mais saber, sabe? Ela chutou o balde e ela quer se deleitar no pecado mesmo. Essa pessoa que apostatou da fé, dependendo da condição dela, dependendo qual é a condição dessa apostasia, não se tem convicção de que possa ser restaurada. Não vou dizer que não existe, sabe, possibilidade de, né, quando diz lá, não digo, lá é João, né, pecado para a morte, não digo que ore. Né, é no sentido de que tu não tem certeza que vai ter uma resposta. Pode ser que a resposta seja até não continuar orando, dependendo da condição que é essa apostasia. Mas, né, o pecado para a morte é essa apostasia. Essa apostasia que a pessoa não se levanta mais. E aonde até o próprio Deus, como fez ali em Jeremias, né, disse, ó, não ora mais. Os israelitas haviam pecado para a morte? Haviam pecado para a morte. A condição deles não tinha mais volta. Se encaminhando aqui já para o final, tem mais 3 textos que eu quero abrir. 4. Mateus 23, 14. Mateus 23, 14. Aqui vai falar dos maus pretextos para a oração. Sabe, quando a oração ela é apenas um pretexto para um outro objetivo. Sabe, se alguém orar dessa forma, a oração ela não é tipo assim, o objetivo não é de fato, né, orar a Deus, não. O objetivo, a pessoa tem um outro objetivo ao orar. Esse tipo de oração Deus não ouve, tá? Então vamos lá, Mateus 23, versículo 14.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, eles oravam por bastante tempo na casa das viúvas, com o objetivo de devorar essas casas, ou seja, de comer a comida que elas tinham, de receber ofertas, né, das viúvas. A viúva já era necessitada, especialmente, né? Hoje, né, ainda, né, muitas viúvas às vezes têm uma pensão por morte, têm uma aposentadoria. Naquela época existia isso? Não existia nada disso. Então uma viúva ela estava completamente por conta. Se ela não conseguisse dar conta de trabalhar e se sustentar, misericórdia, sabe, da vida dela, dos filhos, né? Então muitas vezes a viúva ela estava numa condição assim paupérrima. E aí, e ainda por cima esses homens, sabendo da condição delas, iam com sanguessugas ali, né, com o pretexto, né, de fazer uma oração e tal, para receber a oferta, poder, né, ter algum ganho em cima dessas mulheres. Eles deveriam ir lá para ajudá-las, mas iam lá para tirar. Fazendo o oposto e ainda usando como pretexto a oração. A oração não era nem para de fato, né, abençoar, pedir, né, rogar a Deus, não. Isso era apenas um pretexto para poder ter um benefício material. Então, se a oração for um pretexto, esse tipo de oração é abominável a Deus, e tanto é que Jesus diz que esse tipo de pessoa vai sofrer um mais rigoroso juízo. Não só é uma oração que ela não é ouvida, como é uma oração pecaminosa e que vai receber um juízo terrível. Como diz aqui, um mais rigoroso juízo. Vê que tem orações que chegam a ser orações terríveis de se fazer para a própria pessoa. Se a pessoa ora nesse aspecto aqui, misericórdia. Agora, Mateus ainda, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estávamos lendo, né, hoje de manhã. 5 e 6, ó. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Então, se o objetivo, né, de nós orarmos é apenas, né, nós mostrarmos o quanto espirituais nós somos aos nossos irmãos, se esse é o nosso objetivo ao orarmos, esse tipo de oração não é ouvida. Então, quando nós orarmos a Deus, nós precisamos orar com sinceridade, a Deus. Não com o objetivo, né, de nós sermos ouvidos pelos nossos irmãos e os irmãos, né, ficarem ali, pá, como esse irmão ora bonito, olha só, pá, aqui, né? E daí a gente querer despertar, sabe, esse tipo de sentimento no coração dos nossos irmãos, né, para ser admirado, né? Se houver esse tipo de intenção no nosso coração a orar, misericórdia, meus irmãos. Pede perdão para Deus, se arrepende desse pecado e não ora mais dessa forma. Ora simplesmente na pura sinceridade ali de orar, falar com Deus e é isso. Tá? Outros aspectos, né, de orações que não são ouvidas, né, quando a pessoa ora por ignorância ou até mesmo em desobediência ao que a palavra de Deus diz, né, como aqui, ó, orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, se nós desobedecermos esse princípio e ficarmos ali achando, né, não, eu tenho que falar muito, se eu não falar muito na minha oração, eu não vou ser ouvido. Aí eu acho que é pela quantidade de palavras que eu falo que eu vou ser ouvido. Não, não é isso. Se eu colocar, né, como condição para ser ouvido por Deus o falar muito, estou indo para um caminho completamente errado. O que vai começar a acontecer? Agora, eu estou dizendo que é errado orar bastante tempo? Pelo contrário, meus irmãos. Que bom se todos nós orássemos horas por dia. Que bom se todos nós orássemos muito. Mas o problema é quando eu acho que a condição para ser ouvido por Deus é orar bastante tempo. E simplesmente isso. E aí, se eu tenho isso como uma regra, não, se eu não orar bastante, o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a colocar vãs repetições no meio dessa oração. Eu vou começar a, sabe, uma oração que não vai ser agradável a Deus. Porque eu não estou ali orando, sabe, realmente bastante tempo, porque eu me deleito na presença do Senhor, porque eu tenho muitos motivos de oração, então vou ficar bastante tempo na presença do Senhor. Não, se é apenas isso, né, tipo, Deus olha assim, tu só está orando bastante tempo porque tu acha que é por orar bastante tempo, é lamentável. E últimos dois textos.
Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e depois vai ser Deuteronômio que a gente finaliza. Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, pensa, um povo que fica ali só em picuinhas, em invejas, em combates, em guerras e tal, que é muitas vezes a condição de muitas pessoas por aí. Eu espero que não seja a condição de nenhum dos irmãos aqui. Né? Quantas vezes, infelizmente, sabe, a condição de algumas igrejas é essa. Quantas igrejas, sabe, que esse é o ambiente de inveja, de combate, de guerra. Misericórdia. Sabe, um povo desse não tem nada mesmo, porque vai orar diante de Deus. Mas tu vê que é engraçado que quando as pessoas começam com essas coisas de inveja, de guerra, de briga e tal, o coração dessas pessoas está tão ligado a essa terra que muitas vezes ela nem lembra que ela poderia orar. Então não tendes porque não pedis. Então, tem pessoas que estão tão presas às coisas dessa terra, meus irmãos. As coisas materiais, a dinheiro, a riqueza e outras coisas, que nem lembrar de orar, ela está tão, sabe, condicionada a agir por conta própria, a resolver os problemas com suas próprias mãos, e por isso que ela briga, discute, guerreia e tal, que ela nem lembra que ela poderia orar a Deus e ter uma vida de paz, tranquilidade, sabe, sem invejar, só pedir para o Senhor, e tal. Vocês nem lembram de tão imersa na terra, em vez de pensar nas coisas do alto. Mas, às vezes a pessoa lembra de pedir. A pessoa está com esse coração todo errado. Mas ela lembra que ela pode orar, que ela pede. Mas daí ela pede mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, o coração da pessoa continua na terra, continua somente no que é terreno. E ela quer somente por um egoísmo, por ela amar as coisas deste mundo, se deleitar. E aí ela pede somente aquilo que é para o seu próprio benefício. Ou seja, para gastar em seus próprios deleites. Ou seja, ela lembra que ela pode pedir, mas é só com esse propósito. Deus vai atender? Não vai. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, o coração dessa pessoa é mundano. Está preso a este mundo. Ama a este mundo e só quer as coisas deste mundo. Ela tem o seu prazer neste mundo, e ela quer as coisas deste mundo, e daí ela vai e ora para Deus. Senhor, me dá as coisas deste mundo. E aí como é que Deus vê a oração dessa pessoa? Como a oração de um adúltero. Como a oração de uma adúltera. Olha só, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se nós amarmos as coisas deste mundo e com base nesse amor nós pedirmos ao Senhor para desfrutarmos das coisas do mundo, como é que Deus vai nos conceder isso? Nós estamos ali cometendo adultério contra Deus, o amor que nós deveríamos direcionar a Ele, as coisas dEle, a vontade dEle, nós direcionamos para as nossas coisas, para este mundo, e queremos que Deus nos atenda nesses desejos egoístas. Não porque Deus não vai atender. Então, que nós venhamos a vigiar o nosso coração, para não amarmos o mundo, para não sermos amigos do mundo, que sejamos amigos de Deus. Abraão é dito aqui, Tiago 2, 23, cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Que nós venhamos seguir as pisadas de Abraão, nos considerarmos peregrinos nessa terra, assim como Abraão foi peregrino, que venhamos a colocar o nosso coração em Deus. E é interessante que Abraão não foi um cara pobre. Pelo contrário, ele foi um homem rico. Mas o coração dele estava nas riquezas? O coração dele estava nas coisas deste mundo? Não estava. Não estava.
E ele foi amigo de Deus, que nós também sejamos. E para nós finalizarmos, último texto, Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículos 36. Deixa eu ver. Do versículo 36 em diante. 36 ao 43. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos. Deus fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos quando vir que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado. O que é isso, meus irmãos? Só para os irmãos entenderem o contexto dessa passagem aqui. Moisés escreve, tá, esse cântico. Parece que é um cântico. Uma música que o povo de Israel ia sempre cantar, para se lembrar. E era uma música, um cântico profético sobre o futuro de Israel. Onde eles iriam se debandar para servir a outros deuses, iriam se tornar idólatras. Ou seja, as suas orações não iam mais ser feitas a Jeová, mas iam ser feitas a Baal, a Astarote, a outros deuses. E aí o que Deus ia fazer com esse povo? Ia mandar ele pro cativeiro, pro exílio. Mas, no exílio, Deus ia se lembrar do povo. E iria, então, novamente, né, resgatá-los. Por isso, né, Deus fala aí, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá de seus servos quando vir que o poder dele se foi. Ou seja, eles já não têm mais nada, estão lá, escravos, lá na Babilônia, em outro povo. Não há preso nem desamparado, então dirá. Aí olha só o que Deus vai falar para o seu próprio povo. Onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam. Deus está falando aqui com ironia, né, para o povo. Onde é que estão? Onde é que estão os deuses, né, a qual eles faziam as orações? Os deuses. A rocha em que confiavam. De cujos sacrifícios comiam a gordura, de cujas libações bebiam o vinho. Né? Não estavam fazendo sacrifícios para Baal, para Astarote? Cadê agora a ajuda, né, que esses deuses aí podiam oferecer para vocês? Cadê? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Né? Levantem-se esses deuses aí, se são deuses, e ajudem vocês. Olha, né, a palavra de Deus. Então, por último, qual a oração que não é ouvida? É óbvio, a oração que é feita a um Deus estranho. Essa oração não é ouvida. Não ache alguém que ore, né, a qualquer Deus aí, porque todos os caminhos levam a Deus, né? Todo dia eu agradeço a Deus e tal. Nem conhece a Deus, nem sabe qual é o Deus para quem está orando, para quem está agradecendo e acha que vai ser ouvido. Se nós orarmos a um Deus falso, um Deus falso não é Deus. Então, que oração respondida vai haver? No máximo, às vezes, né, vai ter um engano ainda de Satanás para a pessoa, né, permanecer mais ainda atolada, né, no erro. Mas, né, olha como Deus fala aqui, né? Onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Né? Levante-se, vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Aleluia. Então que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós continuemos até o último momento de nossas vidas sempre direcionando as nossas orações ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos?